Sessão Que Saudade de Você, sucesso no canal YouTube Eli Correia Oficial, sucesso há 41 anos no rádio brasileiro às 2 da tarde. E inscreva-se, vamos lá, vamos chegar a 500 mil inscrições, vamos lá, gente? Então dê um like, faça um joinha e acione o sininho. Sininho tocou é nova postagem no nosso canal. Vejam agora algumas opiniões de outras cartas narradas aqui no nosso canal. E se você quer ganhar dinheiro, após a carta que você vai acompanhar, eu darei a você uma dica muito legal. Ainda nessa Páscoa, você tem condições de ganhar dinheiro. Logo depois da carta, Que Saudade de Você. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, O Primeiro Túmulo. Um caso impressionante. Este fato impressionante aconteceu há alguns anos atrás, onde eu morava, cidade de Umuarama, Paraná. Eu e meu filho Edgar, de 8 anos. Meu filho sempre me falava: mamãe, ontem na escola o meu pai João me ensinou toda a prova e eu tirei nota 10. Mas ao mesmo tempo eu dizia para ele: como assim, meu filho? Se o pai morreu e já há mais de 2 anos? Isso é impossível, meu filho. Às vezes o meu filho chegava para mim sorrindo e dizia: mamãe, sabe o que a tia Lúcia me disse ontem, antes de eu dormir? Que o papai sempre fala de mim para ela. Diz que tem muita saudade de mim, inclusive saudade de você também. Ah, filho, deixa disso também, vai. Sua tia Lúcia morreu há 5 anos atrás. Por fim, não aguentando mais isso, levei meu filho numa igreja evangélica, e contei ao pastor o que acontecia. O pastor começou a orar dizendo que era espírito ruim. Sim, espírito ruim que estava dominando a criança. E com isso começou a tentar expulsar o espírito do mal, ou o demônio, sei lá. E aos gritos ele dizia: sai desse corpo, coisa ruim! Sai desse corpo, coisa ruim! Sai dessa criança, seu espírito imundo! Sai dessa criança, espírito imundo! Mas devido aos gritos do pastor, meu filho acabou se assustando, mas se assustando tanto que ele também começou a gritar. E eu também fiquei assustada. Tanto que eu peguei o meu filho nos braços e saí correndo com medo do pastor, que gritava: sai, espírito imundo! Deixa essa criança, coisa ruim! Nesse interim, eu decidi mudar para Mato Grosso. Meu tio Ernesto me arrumou um bom serviço em uma fábrica de luvas. E eu ajudava então, ou fazia, luvas e meias nesta fábrica. Eram muitos os funcionários e esse emprego era um emprego bom, muito bom mesmo. E foi com alguns dias que eu estava morando em Cuiabá que eu fui visitar uma igreja católica na cidade. Eu não fui numa igreja evangélica, eu preferi não ir, porque o meu filho continuava ainda falando coisas do pai, da tia. Então eu resolvi ir numa igreja católica. Aproveitei que tinha uma igreja não muito distante de onde eu estava morando e levei o meu filho. Igreja linda. Era uma tarde ensolarada. Um calor grande, um calor enorme. Naquela região, a região de Mato Grosso, Cuiabá, faz muito calor. E logo na entrada, eu avistei o padre lá no altar, lá dentro da igreja. Então nós caminhamos, eu e meu filho, admirando a igreja, até chegarmos perto do altar. Ajoelhamos, eu rezei uma Ave Maria, um Pai Nosso, e o padre gentilmente me atendeu.
Eu, sem saber bem como dizer a ele, sabe, expliquei, enfim, acabei explicando que estávamos morando em Mato Grosso há pouco tempo. Eu morava no Paraná, na cidade de Umuarama, e falei do problema que eu estava enfrentando com o meu filho. Um padre careca, um padre de óculos, barbudo, aparentando uns 50 anos mais ou menos, meio baixo e um pouco gordinho, mas muito simpático, muito gentil, muito educado, me ouviu eu falando das coisas do meu filho, que meu filho diz que conversa com o pai, diz que o pai aparece, ele vê o pai, conversa com o pai, conversa com a tia Lúcia, e isso e mais aquilo, mas são pessoas mortas, padre, são pessoas que já faleceram. O padre, então, me levou até a sacristia e falou sobre pessoas que têm facilidade de se comunicar com os mortos. Ou os mortos encontram através destas pessoas uma maneira, uma forma, um canal para conversar com os vivos. E o padre lembrou que, já que era uma segunda-feira, e segunda-feira é um dia consagrado às almas, ele recomendou que eu e o meu filho fôssemos até o cemitério e levássemos uma vela, e que o meu filho acendesse essa vela no primeiro túmulo que encontrasse no cemitério. E aí, eu e ele fizéssemos uma oração naquele primeiro túmulo. Mas, padre, eu sou nova aqui em Cuiabá. Eu não conheço praticamente nada aqui na cidade. Eu não sei nem onde fica o cemitério. E ele, com calma, muito gentil, muito educado, muito atencioso, me explicou. Mas como ele disse que o cemitério fechava às 6 horas, então, como já faltavam poucos minutos para 6, ele se prontificou e disse: eu levo a senhora até lá. Só que temos que ser rápidos, temos que ir meio rápido. Pegamos uma estrada de terra. A tarde já começava a se despedir. Sabe, quando a tarde vai caindo no horizonte? O padre à frente e eu e meu filho um pouco atrás. Íamos cortando o caminho, senão não ia dar tempo. O padre, então, entrou no cemitério. Ele ainda olhou para trás antes de entrar. Eu e meu filho, que estávamos logo atrás, subindo os degraus da escada, observamos o padre então entrando. Assim que eu e meu filho chegamos, o coveiro já nos disse: olha, vocês não podem demorar muito, porque eu vou fechar daqui a 5 minutos, dona, o cemitério. Eu disse ao coveiro que só íamos acender uma vela e falei até que o padre veio com a gente para cortar o caminho e tal, mas o coveiro olhou para mim e falou: mas que padre? Como que padre? Esse que entrou na nossa frente? Olha, dona, ou eu tô ficando louco, ou vocês estão ficando loucos, porque... Mas como? Nós estávamos na igreja. O padre que nos atendeu e nos trouxe até aqui, inclusive ele cortou caminho para nós chegarmos antes das 6 horas, dá tempo de eu acender a vela no primeiro túmulo do cemitério. É um padre baixinho, careca, usa óculos, um pouco fortinho. Espera aí, dona. Espera aí, esse é o padre Eulásio, que faleceu há 15 dias, há 2 semanas atrás. Aí foi eu que disse ao coveiro: ou o senhor tá louco, ou nós que estamos loucos, porque já não estou entendendo mais nada. A senhora quer que eu mostre o túmulo dele? É esse aqui, ó, o primeiro túmulo, esse aqui, o primeiro túmulo do cemitério. E ali no túmulo estava a foto realmente do padre e uma saudação feita pelos paroquianos. Padre Eulásio de Almeida havia nascido no dia 17 de janeiro e falecido no dia 10 de junho, ou seja, 2 semanas atrás.
Foi quando eu quase morri de infarto. Eu quase sofri um ataque do coração. Não acreditava no que eu estava vendo. O primeiro túmulo. Padre Eulásio. A despedida dos paroquianos ali. O primeiro túmulo do cemitério. A foto do padre que nos atendeu lá na igreja. Nos trouxe até o cemitério, cortando por aquela estradinha de terra. Não, eu não acredito. Não pode ser verdade. Não é possível. Como? O padre, ele ali, a foto dele, careca, meio gordinho, de óculos. Sinceramente, eu olhei para o coveiro e falei, olha, eu tô abismada. Eu tô chocada, eu tô com medo, eu tô apavorada. Aí o coveiro falou, não, fica calma, fica tranquila, porque o padre Eulásio sempre foi um bom padre, tanto é que a senhora vê que os paroquianos, olha a despedida dos paroquianos para ele. Ele sempre foi muito bom. Talvez, quem sabe, ele possa estar precisando de oração. Por isso, ele pediu que a senhora viesse aqui e no primeiro túmulo acendesse uma vela, exatamente no túmulo dele. Eu olhei para o túmulo. Com certeza, o padre precisava de oração. Ou pelo menos que uma inocente criança acendesse uma vela por ele. Porque lá na igreja ele ainda me explicou que essas visões com mortos só acontecem com quem é puro de coração, com quem não tem maldade no coração. Por isso, muitas crianças às vezes brincam, conversam com pessoas imaginárias que, na verdade, são espíritos que estão se comunicando, usando aquela criança pura e inocente como canal para se comunicar com os vivos. Então eu pedi ao meu filho, você, filho, vai acender a vela. Você vai acender a vela. Você vai colocar a vela aqui nesse túmulo. E foi o que o meu filho fez. Em seguida, peguei sua mãozinha e fizemos uma oração. E o coveiro do lado, perplexo, também no fundo, meio assustado, sem entender absolutamente nada, sem entender o que acontecia. Esperou acabarmos a nossa oração para depois dizer: Senhora, já são 6 horas. Preciso fechar o cemitério. Deem licença. Sim. Me levantei, eu e meu filho levantamos, estávamos ajoelhados e nos despedimos daquele túmulo, olhando assim para trás, até o portão do cemitério, que era logo ali, já que aquele era o primeiro túmulo, e fui embora, segurando meu filho pelas mãos. Este fato jamais sairá de minha memória, e nem da memória do meu filho, que apesar de pequeno ainda, de criança ainda, ele gravou isso para sempre. Quem nos acompanhou até aquele cemitério, cortando o caminho por aquela estradinha de terra, para que chegássemos a tempo e pegássemos ainda o cemitério aberto. E conforme ele pediu, ele recomendou que nós acendêssemos uma vela no primeiro túmulo. E o primeiro túmulo era exatamente o seu túmulo. Com toda certeza, Padre Eulásio queria que aquela vela fosse acesa em seu túmulo pelo meu filho.
uma inocente criança que era usada, que era utilizada pelos mortos para se comunicar com os vivos. E depois disso, meu filho foi curado e nunca mais teve visões, nem do seu pai, nem de sua tia e nem de qualquer outra pessoa morta. Obrigado, Padre Eulásio, pela cura do meu filho. Que a sua alma continue fazendo o bem a quem tanto precisa, como eu precisei, como meu filho precisava. Obrigado, Padre Eulásio, e descanse em paz. Mais uma história que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! O primeiro túmulo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. E conforme eu havia prometido, você quer ganhar um dinheiro extra nesta Páscoa? Então acesse o link que eu estou deixando na descrição do vídeo e aproveite e ganhe um bom dinheiro.